o governo está anunciando medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho por até 2 meses. Eram 4 meses, deu uma repercussão muito negativa, voltou esta medida provisória, agora 2 meses. A redução de salários pode chegar até 70%, mas desta vez a previsão de pagamento de um benefício aos trabalhadores afetados. Esta contrapartida não estava na medida provisória anterior. A Juliana Lopes já aparece aqui para trazer a informação. Na sequência, eu já trago o tema para os nossos debatedores. Juliana, você. É isso mesmo, Gotino. Essas mudanças valem por 90 dias, como você disse, a previsão de corte salarial de até 70%, suspensão de contratos de trabalho, ou seja, se o empregado não trabalha, ele não recebe, mas dessa vez uma contrapartida. E qual é ela? Possibilidade de acesso a um seguro-desemprego ou a parcela do seguro-desemprego. Com essa medida, o governo espera atingir mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país, num gasto total, com essa medida provisória, de cerca de 51 bilhões de reais, Gotino. Muito bem, eu pergunto ao Tiago Anastácio e à Renata Barreto se vocês ficaram satisfeitos com essa medida. Ela atende os dois lados diferentes da medida inicial que previa a suspensão de 4 meses ou segue sendo prejudicial ao trabalhador? Começo com você, Renata. Bom, não tem como ser mais prejudicial ao trabalhador do que ele ser demitido. Então, eu acho que é uma boa medida no sentido de preservação do emprego. Inclusive, essa medida provisória, ela prevê estabilidade do tempo que ele ficar, de que ele utilizar o benefício. Por exemplo, se ele utilizar o benefício por 2 meses, ele tem mais 2 meses além daquele de estabilidade no emprego. E num momento como esse, que a gente está numa retração por conta de um detalhe muito específico que é a pandemia, é bastante importante que o governo se preocupe em preservar os empregos. E cabe lembrar para o nosso espectador que o emprego não existe sem empresa. Então, também está sendo feito uma série de medidas, principalmente do ponto de vista de crédito, para que as empresas possam honrar suas folhas de pagamento e tenham esse foco e também outros compromissos que eles tenham. Então, essa medida provisória é bastante positiva. Eu acho que tem um acordo e uma compensação dos dois lados. E, lembrando de novo, nós estamos já numa situação bastante delicada do ponto de vista fiscal. Então, estamos contraindo dívida para conseguir preservar os empregos. Então, não tem como ser algo que extrapole muito isso, porque a gente já estava numa situação bastante delicada. Eu achei que foi uma boa medida, Gotino. Tiago, como é que você vê a chegada desta medida agora 2 meses, possibilitando aí a redução de salário e a contrapartida do governo? Quando se fala em redução de salário, é sempre um problema sob a ótica do trabalhador. A Renata colocou muito bem que não existe empregado sem empregador, sem a empresa. A medida me parece interessante. Vocês sabem, eu sou um advogado criminalista, não tenho um conhecimento técnico suficiente para me estender nesse assunto com a qualidade que a Renata tem. Mas me parece que, sendo garantido que isso é provisório, por isso o termo, medida provisória, e com isso nós possamos, sem dúvida nenhuma, garantir o emprego ao trabalhador, nós vamos precisar do quê? Esperar para ver o resultado disso. A grande questão aí é o seguinte, a medida, vamos tomá-la, se vamos tomá-la, que ela seja efetiva, mas que também não privilegie um ou outro. Creio que não seja isso, creio que não seja a intenção do governo nesse momento, do governo, leia-se o mini-governo do ministro Paulo Guedes. Renata? Eu acho que a medida é bastante importante nesse sentido. Como eu falei de novo, não existe economia. Aliás, é uma coisa bem interessante que muitas pessoas acabam dissociando economia de vidas. Você está escolhendo a economia em vez da saúde ou escolhendo a saúde em relação à economia. Não são coisas dissociadas. A economia é feita de pessoas, é feita de empresas, é feita de microempresários. E muitas dessas pessoas, aliás, 90%, 80% ou 90%, eu não lembro o número de cabeça, dos microempresários no Brasil, eles recebem 2 ou 3 salários mínimos. Então, são pessoas também que têm uma situação de vulnerabilidade, elas têm empregado outras pessoas e elas não têm uma gordura, como muita gente acha, que todo empresário é um grande empresário. Então, as grandes empresas têm um pouco mais de condições de passar por essa crise, mas as empresas pequenas e as microempresas não têm. E já está havendo demissões em massa, infelizmente, que é uma coisa que vai acontecer. Então, se o governo pode
e ele fez essa medida nesse sentido de preservar o vínculo empregatício que mantém os benefícios que eles têm, como, por exemplo, o planejamento ou plano de saúde ou outras coisas, isso é muito importante e é uma coisa provisória, sim. Milton Friedman dizia que não existe nada tão temporário, tão permanente quanto um programa temporário de governo, mas isso, pela lei, vai ser temporário. Agora, mais importante do que isso, dessa medida ser temporária, é esse aumento de gastos públicos ser temporário. Então, a gente também precisa olhar para essa outra ponta da história, porque o dinheiro que vem da União não é um dinheiro que cai do céu, é um dinheiro que é pago por todos nós através de impostos. Depois a gente pode ter inflação, que é um outro detalhe bem pernicioso, que pode tirar o nosso poder de compra, e o poder de compra do mais pobre é muito importante e ele está numa situação de vulnerabilidade de todos os lados. Então foi uma medida importante. E uma pequena coisa que eu queria falar aqui, Gotino, é o seguinte, uma discussão interessante talvez para um outro programa, a questão da reforma trabalhista, o quanto ela é necessária. A gente tem uma legislação trabalhista que vem desde Getúlio Vargas e que não existe em nenhum lugar do mundo desenvolvido. Então, a gente vive num país que sempre procura ter direitos máximos e deveres mínimos. E, no fim das contas, o próprio trabalhador é quem é atingido. Tiago? Gotino, se me permite até fazer uma pergunta para a Renata, porque a Renata, como é economista, eu queria saber a opinião dela e depois eu volto para uma resposta mais ampla. Renata, o que você acha sobre a ideia de se cortar alguns vencimentos ou o tamanho do vencimento do funcionalismo público? Não do funcionário público, aquele que recebe 2, 3 mil reais, não o do professor, que esse é o verdadeiro herói nacional, né? Porque é o que projeta o futuro, é o que ensina. Mas, por exemplo, Ministério Público, magistratura, esses salários de 40, 50, muitos de 70, 80 mil reais, como muitas vezes se noticia. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Seria muito importante que houvesse até um exemplo dos políticos e dos servidores que ganham valores mais altos nesse momento de pandemia. E eu acho que eu, como liberal, eu sempre falo da redução dos privilégios e do tamanho da máquina pública. E a máquina pública é absolutamente inchada, com um número de servidores muito maior do que necessitava. Então, essa é uma discussão bastante importante para o futuro, que não se baseia apenas na questão da pandemia, mas até do tamanho da máquina pública. Eu acho que até como exemplo, o próprio MAI e o próprio Alcolumbre poderiam votar essas coisas em suas respectivas casas a respeito da redução de seus próprios salários. E também do fundo eleitoral, né? Concordo plenamente com o Renato. Eu preciso que você faça sua análise sobre essa medida provisória que suspende aí para 2 meses o trabalho. Tiago, você não falou sobre o assunto para eu poder ir para o próximo tópico. Tá, desculpa, é que eu queria exatamente a opinião da Renata sobre esse tema, que parece um tema que é bastante relevante, que pulsa. A minha posição é muito simples. Eu tenho muitos cuidados sobre a questão e creio que a Renata também seja bastante preocupada com isso, principalmente por ser uma liberal. Quando o Estado ousa a questão de diminuição de direitos. Isso é muito complicado sempre, né? A cidadania é muito maior do que o Estado. Eles nos servem. Quando nós usamos o termo servidor público, acho que o próprio termo já é autoexplicativo. Eles nos servem, não somos nós que os servimos. Então, dentro da ideia dessa medida provisória, dentro de cuidados e sendo provisória, como também o nome já é o suficiente para nos explicar, provisório, me parece relevante, mas é que exatamente nos falta o exemplo. Acho que seria importante que todos dessem um exemplo nesse instante de solidariedade, de respeito ao próximo, para aqueles que são religiosos, de amor ao próximo, porque nós estamos passando e passaremos por momentos mais graves, creio que no próximo mês e meio. Deixa eu ir para o próximo tópico, para a gente já encaminhar aqui a parte final do grande debate. Muitos comentários nas últimas horas sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deu um prazo de 48 horas para a Presidência da República explicar as medidas técnicas de combate ao novo coronavírus. O STF anuncia também que vai discutir 5 ações que delimitam melhor a competência de decisões entre União, Estados e municípios. O Judiciário entrando agora nessa história, os 3 poderes envolvidos e agora o Judiciário
dando prazo de 48 horas para a presidência da República. Como é que você avalia essa pressão que sofre o Executivo nesse momento, Renata? A pressão é normal de todos os lados. Da parte técnica eu não entendo muito, mas me parece que existe uma sempre vontade de interferir num outro poder, o que é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, né? Então, o Thiago vai poder falar melhor sobre essa parte técnica que eu já não consigo fluir tão bem. Mas eu acho que essa pressão de todos os lados é normal, principalmente da população, mas eu acho que, de novo, existem muitos jogos oportunistas de poderes diversos para interferir no poder executivo. E principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que a gente está passando por uma crise, que o governo está sendo pressionado, que as medidas estão sendo tomadas a toque de caixa, que tudo é muito delicado. Então, sempre me parece, e isso é obviamente que é do jogo, mas não deixa de ser imoral, esse oportunismo geral e principalmente do judiciário. Thiago? A Renata coloca um ponto muito interessante, que é a questão do jogo político e das interferências. Eu sou uma pessoa, para esse ponto, absolutamente conservadora no sentido legal. E qual que é esse sentido legal? Os poderes devem se verificar, evidentemente. Eles devem agir dentro das suas competências, na ideia de pesos e contrapesos, ou seja, aquelas atitudes tomadas por um poder X podem ser sopesadas em verificação dentro das suas competências, que do judiciário é analisar se os atos são legais ou ilegais. Os poderes devem. O que me preocupa muito é essa coisa que nós temos com o poder judiciário. O poder judiciário extrapolou limites por muito tempo. Eu não gosto da ideia de ministros falando em público, eu não gosto da ideia de ministros expressando as suas opiniões políticas, satisfações ou insatisfações. Não cabe ao judiciário. O judiciário ele deve ser discreto. A maior parte dos problemas do poder judiciário, técnicos, de decisões, sequer são entendidas pelos não constitucionalistas. Então, o que acontece? Quando você joga para a torcida, quando você vai para o debate público, o judiciário fica com as calças arriadas. Por que isso? O judiciário ele foi formatado exatamente para entender, adaptar, fiscalizar, expressar-se sobre a lei. A opinião pública para o judiciário, olha que curioso na democracia, ela não pode ser relevante. Por quê? Porque a opinião pública ela é multifacetada e ela também é instável. Por isso que nos julgamentos criminais, vocês sempre vão perceber os advogados criminalistas falando: a opinião pública não pode entrar aqui, tomem cuidado. Porque a opinião pública tem o favorável e o contra, e não é por orelhada que você vai ouvir o som das ruas. O Poder Judiciário, ele é importante sim. Não me parece o momento dessas delimitações, de análise legal dessas delimitações entre governo federal, estadual e municipal. Por quê? Porque houve o recuo. O presidente da República estava em ataque aos estados. Os governadores estavam confrontando o presidente da República. O presidente da República, então, fez uma paz na segunda-feira. E agora isso não me parece um assunto relevante para a Suprema Corte, não para esse momento. Mas eu entendo a insegurança nessa instabilidade comunicativa do presidente da República, que o Supremo Tribunal diga qual é a competência do município, do Estado e do governo federal. Se é agora ou não, aí é dentro de um jogo político de bastidores que não nos chega. Thiago, você que vai começar agora os argumentos finais. Quem começa o debate sempre termina, são as regras, não pode ter intervenção alguma nos argumentos iniciais e nos argumentos finais. No recheio do debate, vocês podem conversar entre vocês e eu também posso fazer alguns questionamentos. Claro. Então, eu gostaria que você, neste momento, no seu argumento final, falasse dos principais pontos que você avaliou aqui do nosso debate hoje e sobre a fala do presidente dizendo que está tomando cuidado para que não cavem a própria sepultura, para que ele não cave a própria sepultura. Você pode começar agora os seus argumentos finais, Thiago Anastácio. Obrigado, Gotino. Obrigado, Renata, pelo debate de hoje. O que me parece muito importante nesse momento de país é um momento de união. Nós estamos com muitos ruídos, nós temos pouca qualidade de liderança. Thiago, obrigado. Os argumentos finais do Thiago Anastácio. Agora, você, Renata, os seus argumentos finais
também levantando os principais pontos debatidos hoje e a partir também da fala do presidente, que faz a colocação de que ele pode estar cavando a própria sepultura se ele acelerar ali os processos, dizendo que estão colocando na conta dele um problema mundial que é o coronavírus. Bom, obrigada novamente, Gotino, hoje, e bom dia para vocês, espectadores, e também Tiago. Em que pese o problema de comunicação, que é grave, e eu volto a frisar isso, que o problema de comunicação sempre foi um problema e vai continuar sendo um problema enquanto não houver essa junção em relação ao que o presidente precisa fazer e os ministérios precisam fazer e como isso é comunicado ao público, em que pese esse problema, as coisas estão sendo feitas como deveriam ser. Então eu estou muito mais tranquila de que hoje a gente tem um Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, um Sérgio Moro à frente da Justiça, um Mandetta na Saúde e outros vários ministérios sendo tocados de maneira técnica e bastante firme e coesa. Então, apesar da comunicação do presidente, o que deve ser feito está sendo feito. E a economia, como eu falei antes, não pode ser dissociada das pessoas, ela é bastante importante e quando a gente fala de momento de união, a gente percebe que boa parte do jogo político e das forças políticas estão, na verdade, apenas querendo protagonizar algum tipo de heroísmo. E a gente precisa tomar cuidado e desconfiar de quem sugere medidas simples para problemas complexos. Quando o presidente fala que ele não quer cavar a própria cova, ele está falando uma coisa muito simples, ele precisa ter responsabilidade fiscal. Por mais que a gente esteja num momento de emergência em que algumas regras do jogo possam ser alteradas ou flexibilizadas, a regra geral é a mesma e tudo tem que ser feito de maneira responsável. E eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes é um homem responsável que vai fazer as coisas da maneira como tem que ser feitas. Então, hoje a gente está numa situação um pouco melhor do que a gente estava 2 anos atrás, com taxa de juros mais baixas, com o risco Brasil minimizado, apesar de ter subido agora por causa da crise, mas minimizado. Então, tudo isso contribui também para que a nossa volta seja mais positiva. A gente tem visto aí no mercado algumas previsões a respeito de uma volta em V. Espero que seja em V mesmo e a gente possa passar por essa crise e sair dela mais forte, mais fortalecido do que a gente entrou. Renata, obrigado pela participação. Renata Barreto aqui com a gente no Grande Debate. Tiago Anastácio, também agradeço. Amanhã estaremos aqui novamente para o Grande Debate com outros temas relevantes para que as pessoas em casa possam criar a sua linha de pensamento, a sua forma de pensar. A CNN é o canal do debate. Obrigado a você.